Jesus, te conheci, um novo dia nasceu para mim. Aleluia. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. É isso aí, ele nasceu para nós, não é? E com certeza podemos a cada dia olhar para o alto e bendizer o nosso Redentor, porque ele vive. Vem buscar uma igreja santa, poderosa, sem mácula, um povo animado, um povo que na verdade é forte, ativo, e com certeza Deus em nós vai fazer proezas, coisas maravilhosas, coisas grandes em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então nesse momento vamos para o momento da palavra propriamente dito. Vamos estar aprendendo aqui, tá certo? Com Marta e as respostas de Jesus. Você pode até colocar esse tema: aprendendo com Marta e a resposta de Jesus. Aleluia. Então Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos aprender muito essa noite, com certeza. E o versículo 38. Preste bem atenção naquilo que Deus vai falar com você, para que você não perca de vista. Vamos fazer essa leitura, tá certo? E depois eu vou dar alguns passos aqui, para que você não perca de vista e você possa anotar também e possa aprender com Deus essa noite. Lucas capítulo 10, e o versículo 38 diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, Marta, o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ou seja, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se de Jesus, ou dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E disse-lhe: ajuda-me. Ou seja, dizendo para Jesus, Marta pedindo que Maria viesse ajudar ela. Versículo 41, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada ou ansiosa ou inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta boa parte não será tirada dela. Amém? Glória a Deus. Então, vamos aprender, primeira coisa. A primeira coisa é de que vamos receber Jesus em casa, é receber a palavra dele. Talvez você já nasceu de novo. Talvez você nunca tenha nascido, mas já tenha ouvido a palavra várias vezes. Mas mesmo assim, nunca sentou para aprender dessa palavra, para usufruir dela. Quantas das vezes, não é, vemos nos nossos dias muitas Martas assim. Marta abriu a porta para Jesus, mas infelizmente Marta não tinha ficado com a melhor parte. O primeiro passo é entendermos que podemos receber Jesus em casa e não fazer conta dele. Podemos ter Jesus em casa e deixar ele no armário, deixar ele na cabeceira, deixar em cima da estante. Quantas Bíblias, principalmente os brasileiros, que é tido como mais 80% que são cristãos, está nesse momento com a sua Bíblia aberta. Está lá na cabeceira da cama, está lá no armário, está lá muito escondido até nos livros, não é, que a pessoa tem, como se fosse um amuleto, como se fosse uma figa, como se fosse um rabo de coelho. O coelho não pode proteger nem ele, quanto mais o rabo. Então nós precisamos entender, querido, de que a Bíblia por si própria, ela fechada, ela é só um livro. Mas a Bíblia aberta, sendo a cada dia
obtendo os resultados dessa palavra dentro de nós, com certeza é a boca de Deus. Você falando, é como se Deus estivesse falando através de você. Você entende? Olha que interessante. Marta abre a porta para Jesus. Que maravilha! Pastor, o que é abrir a porta para Jesus? É você até gostar da palavra. É você até ouvir a palavra. Quantas pessoas ouviram a palavra? Quantas pessoas abriram a porta para Jesus e chegaram até Ele? Foram até Jesus. Quantas pessoas a gente pode ver na história? O jovem rico, ele abre a porta para Jesus entrar. Mas quando Jesus começou a responder o seu questionamento, o que ele precisava fazer, diz que ele saiu triste, desanimado. Por quê? Porque na verdade ele queria um Jesus que pudesse se adequar a ele. E na verdade nós vamos conhecer um Jesus que quer mudar a nossa vida. E aquele que quer mudar as nossas vidas, ele até pode nos receber da forma que a gente vier. Mas não vamos permanecer da mesma forma que a gente vier. Porque ele vai nos tirar na posição de conforto, vai dizer, você pode chegar muito mais longe. Você pode ser muito mais abençoado. Você pode, na verdade, ser um canal para outras pessoas. Porque ele sempre vai nos tirar da posição de conforto. Não é porque ele não nos ama, não. É porque ele nos ama de verdade. É para que a gente chegue longe. Para que a gente seja uma bênção para outras pessoas. Porque eu e você não nascemos em vão. Quantas pessoas você conhece no dia a dia que abriram a porta para Jesus? Nós temos um trabalho no presídio e a gente ministra para diversas pessoas. E todos eles estão abrindo a porta para Jesus. Abrir a porta para Jesus é só o primeiro passo. A palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sabe, muitas pessoas podem até reconhecer seu erro quando Jesus chega na vida dele. Mas muitas das vezes, muitas pessoas dessas não são beneficiadas por Jesus, porque não querem deixar. Abrir a porta para Jesus chegar. Jesus trouxe luz, mas essa pessoa não quis. E ele vai respeitar. Porque a mudança não depende propriamente dito de Deus, porque se dependesse de Deus, ninguém sofria, ninguém morria. Pelo contrário. E sabemos que essa é a perfeita vontade de Deus, que possamos a cada dia parecer com Ele, sermos imitadores dele como filhos amados. Então, a primeira parte que podemos perceber aqui e aprender com Marta, que não é suficiente ter a Bíblia em casa. Não é suficiente ter um monte de livro bom, de muitos homens e mulheres de Deus. Não é suficiente você no YouTube escolher as melhores ministrações. Não é suficiente você ter todo tipo de canal que possa edificar a sua vida, que possa trazer, na verdade, entendimento para você, a ponto de você dizer assim, rapaz, eu conheço mais do que fulano, do que esse crânio, mas não pratica. E a Bíblia diz lá no começo de Provérbios que o princípio da sabedoria não é conhecer a Bíblia toda, mas é conhecer e praticar. O sábio não é só aquele que conhece. Para o mundo é. Mas para Deus é aquele que pratica. Então, precisamos abrir a porta para o Senhor? Precisamos. Quantas pessoas, mesmo em Cristo, não têm nem aberto a porta para Jesus? Está com Jesus em casa, mas passa mais tempo no YouTube, mais tempo no WhatsApp, mais tempo na televisão do que lendo a palavra, do que se consagrando ao Senhor, do que orando ao Senhor, pedindo uma direção ao Senhor. E nós estamos vivendo em dias, querido, de que esses dias foram, na verdade, anunciados por homens e mulheres. Durante anos, não só nesse ministério, mas diversos ministérios têm falado sobre isso. Quantas ministrações ouvi do pastor Adilson? Quantas ministrações ouvimos de mulheres de Deus, falando sobre os finais dos tempos, as coisas vão apertar, e isso não quer dizer que a gente não vamos sair das dificuldades, que a gente não vamos vencer. Pelo contrário, ou seja, a palavra vinha como prevenção. Porque a gente vê na história que em todo período que houve escassez sobre a terra, obstáculo, crise, peste, sempre o povo de Deus era suprido e assistido por Deus. Não será diferente nesse tempo. Dá tempo para você, que na verdade só tem aberto a porta para Jesus, só conhece algumas coisas que você acha bonitinho, que é interessante, que Deus opera através de um pastor, que Deus opera através de uma irmã, mas Deus não opera através de você. Não, pelo contrário. Deus quer usar todos os seus filhos, independentemente da responsabilidade e do cargo que tenha. Porque, afinal de contas, fomos chamados por Deus para sermos ministro de uma nova aliança. É isso que a palavra nos diz. Ele nos elegeu para quê? Para a gente estar sentado? Para a gente não fazer nada? Para a gente ficar murmurando? Só ficarmos olhando de camarote? Não, pelo contrário.
Nós, a igreja, somos a resposta para a crise. Nós, a igreja, somos a resposta para aqueles que estão murmurando. Enquanto Paulo estava falando, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, falando sobre o povo de Coríntios, que deveria ter como modelo os seus antepassados, nós podemos ver na nossa era, pessoas também. E temos como modelo, irmão, não fazer o que eles fizeram de errado, para podermos crescer. Não precisamos errar. Não precisamos passar pelo que eles passaram, por seres ignorantes ou por desconsiderar a vontade do Senhor. Então o primeiro passo é esse, é receber Jesus em casa, mas também não só receber, é você buscar a palavra de todo o seu coração. Lá em Jeremias capítulo 29, o versículo 3 diz: quando você me buscar de todo o coração, eu deixarei ser encontrado de você. Ou seja, só vamos encontrar a resposta que procuramos, que tanto desejamos, quando a gente busca de coração. O que é buscar de coração, pastor? É ler a Bíblia quando estiver aperreado só? É ler a palavra quando só quiser tirar proveito? Não. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus não é um acessório que estamos usando quando estamos precisando. Ah, então tá. Eu vou passear agora, então peraí. Eu vou para onde? Ah, vou para a praia. Então eu vou ter que comprar acessório para ir para a praia. Sabe, Deus não é acessório para a gente usar quando a gente precisa. Não. Deus é a nossa fonte, nossa fortaleza, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso refúgio. Aleluia! É isso que precisamos entender, querido. Que podemos estar ataviados com dinheiro, com fama, com status, mas na hora do socorro, nada disso vai ser tão eficaz. Nada disso vai ser tão rápido quanto aqueles que confiam no Senhor. É isso que precisamos a cada dia entender. Não desprezar Jesus em casa. Quantas pessoas têm Jesus em casa e desprezam Ele? Nós temos a Bíblia, o manual de Deus, para que possamos a cada dia, de fato, estarmos de pé como Ele espera. Outra coisa que podemos aprender. Segundo passo, buscar a palavra. Esse sentar que diz aqui que Maria devia de estar, na verdade, só ouvindo Jesus, ou deixando Jesus passar, diz que Maria sentou-se. Esse sentar aqui de Maria, irmão, a gente aprendemos também com Maria de que é investir tempo. Esse assentar, como Maria assentou, é você, na verdade, ter o seu devocional em casa. É você conhecer coisas que você nunca conheceu nas Escrituras. É você mergulhar na palavra. Esse sentar de Maria aqui é justamente dizer assim: eu não estou com pressa antes de eu ter a resposta. A gente percebemos também que algumas pessoas, elas sentaram, de certa forma, para aprender com Jesus. Lá em João, a gente percebe isso, tanto capítulo 3 como capítulo 4, dois personagens, Nicodemos, depois a mulher samaritana, eles sentaram para ouvir Jesus, porque um dia Jesus também sentou. Em Lucas capítulo 2, 46, diz que Jesus ele sentou, para quê? Para aprender. E no versículo 52 diz que ele crescia em graça, em sabedoria, em tamanho diante de Deus, diante dos homens. Sabe quando a gente vai crescer? Quando a gente de fato sentarmos, investindo tempo. Jesus ele fala na sua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E quando é que eu aprendo com Jesus? Quando eu busco a palavra, eu estou aprendendo com Jesus. E o que eu acho mais interessante, querido, que Jesus fala, que devemos examinar as Escrituras. Ele falou para os saduceus: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem conhecem o poder. Sabe que uma vez a gente conhecendo as Escrituras, a gente podemos provar do poder de Deus, mas sem conhecer as Escrituras é impossível. Porque sem fé, ou sem conhecer a vontade de Deus, que traz a fé que vem pelo ouvir, é impossível agradar a Ele. É impossível a gente provar do amor de Deus. E é isso que precisamos entender. Nós precisamos estar prontos a, muitas das vezes, dormir lendo as Escrituras. Não é melhor você dormir lendo as Escrituras do que você dormir lendo os jornais? Ou você dormir vendo o que está passando nos jornais? Ou você ficar no WhatsApp? Quantas das vezes você dormiu
lá no celular, no WhatsApp, no Facebook, olhando, pesquisando a vida dos outros. A pergunta é, quantas das vezes você dormiu lendo a palavra de Deus? Quantas das vezes você até babou na palavra, no outro dia você disse, então me lê a Bíblia, rasguei a Bíblia. Sabe, muitas pessoas estão tão preocupadas com o papel que não se importa do conteúdo dele. A palavra, ela é espada se ela estiver dentro de nós. Enquanto estiver só fora, é só um livro. Mas a palavra dentro de nós, querido, ela faz toda a diferença. Aleluia. E é isso que precisamos entender. A gente vê homens que, de fato, eles assentaram com Deus, mulheres que assentaram com Deus. Eu fico vendo a história da rainha de Sabá, lá em 1 Reis, capítulo 10. Há quem diga que ela andou 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E o próprio Jesus, ele fala da rainha de Sabá. Diz que ela foi salva. O único que tem autoridade para falar isso foi ele. E ele falou que ela vai julgar as nações. Diz que ela saiu dos confins da terra para ouvir Salomão. E Jesus disse mais. Salomão era o mais sábio. O homem mais sábio. Mas eis aqui quem é maior do que Salomão. Sabe, irmão, eu aprendi e tenho aprendido que Jesus, ele tem a resposta para as tuas interrogações. Jesus tem a resposta para as minhas interrogações. Chegou um momento, tem uma palavra, uma profecia lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, que diz que quando o Messias viesse, ele ia nos explicar, ele ia nos exortar, ia nos dar direção, ia derrubar todas as interrogações. E essa mesma palavra a mulher samaritana usou lá em João capítulo 4. E ela tentou consolar Jesus com essa palavra. Ela interrogou Jesus, fez algumas palavras, Jesus respondeu algumas coisas, ela ficou sem entender e disse, Jesus, não se preocupa, porque quando o Messias vier, ele vai nos ensinar, ele vai nos explicar, vai tirar todas as interrogações. E Jesus disse, eu sou esse, eu sou o cumprimento das profecias. Sabe, irmão, o que nos para é as perguntas. O que nos para às vezes é as interrogações. E se a gente investirmos mais tempo, com certeza, irmão, vamos se levantar com muita autoridade e propriedade. Esse é um tempo da igreja, na verdade, ser praticante, de uma vez muito maior do que antes. Vigiar para que não caia, na verdade, em tentação. Então, devemos buscar, sentar, pesquisar a palavra do Senhor. Assim como Maria. Marta, por sua vez, só fez abrir a porta para Jesus. Então, estamos aprendendo com Marta e também com a sua irmã Maria. Olha que interessante. Terceiro passo. Muitas ocupações tiram o alvo das prioridades. Então, o que a gente aprende aqui com Marta? Que Marta estava preocupada com muitas coisas. Ou seja, muitas preocupações vai nos tirar da prioridade. A pergunta é, a tua prioridade é agradar a quem? É agradar a tua carne? Então você vai estar com o prato cheio. A tua prioridade é quem? É agradar a murmuração ao diabo, algo que você está ouvindo aí, de morte? Prato cheio. Sabe, o diabo ele não vai se levantar, querido, para levar você, a estimular a você a buscar a Deus, buscar a palavra. Pelo contrário, vai levar eu e você a murmurar contra Deus. E o que a gente percebe aqui, querido, é de que as preocupações de Marta estavam tirando as prioridades dela. Quem é a sua prioridade? É pagar as suas contas? Com certeza você está preocupado e ansioso com muitas coisas. Quais são as suas preocupações nesses momentos? Tudo isso é porque, infelizmente, estamos usando as prioridades das coisas erradas. Coloca Deus em primeiro lugar. Sabe que esse princípio não mudou desde o Velho Testamento? Não, e nunca vai mudar. O primeiro passo é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Podemos ter um monte de coisa para fazer. Quem é que não tem? Até porque todos que Jesus chamou, Deus chamou no Velho Testamento, eram pessoas ativas, pessoas que trabalhavam, pessoas que sempre ralaram, que sempre, na verdade, fizeram alguma coisa na vida. Deus não chama pessoas que não querem fazer nada, irmão. Pelo contrário, pessoas ativas de fato.
a gente percebe que quando Elias escolhe Eliseu, naquela época, já existia escola de profeta. E nenhum daqueles que estava sendo treinado para ser profeta foi escolhido por Deus. Deus não queria escolher eles, não. Deus estava desmerecendo o ensino. E para que Deus estava querendo que tivesse escola de profeta? Claro que não. Mas mesmo aqueles que estavam sendo treinados para ser profeta, não eram ativos, não eram trabalhadores. Mas tinha um homem que, mesmo sem ter nenhum treinamento, trabalhando, cuidando de boi, arando a terra, o Senhor manda Elias lá e ungir ele, chamar a ele. Por quê? Porque ele era um trabalhador. Assim como Gideão, assim como Moisés, assim como Davi, assim como José, assim como Pedro, assim como Tiago e tantos outros que a gente percebe na palavra do Senhor. E não será diferente conosco. Se você é uma pessoa ativa, sua prioridade, mesmo sendo ativa, não é você pensar no seu braço forte. Não. Mas é você dizer assim: Senhor, eu te agradeço. Não pelo que está passando, pelas dificuldades que o país está enfrentando, mas eu te agradeço porque eu tenho tempo para se fortalecer no Senhor. Aleluia! É isso que precisamos entender, irmão. É entender que nossas prioridades é buscar ao Senhor. Deus está nos dando a oportunidade, mesmo em meio a essa crise, a se encher a cada dia mais dEle. E poder ver coisas que às vezes o corre-corre do dia a dia não deixou você ver. Eu não estou dizendo que foi Deus que criou isso, que Deus que proporcionou isso, não tem nada a ver. O que eu estou dizendo é que devemos remir o tempo e aproveitar todas as oportunidades. Eu passei já por diversas coisas e eu era um cara muito ansioso, mas muito preocupado. Mas já tive algumas experiências com o Senhor e aprendi que a melhor coisa é você descansar em Deus. Mas ninguém vai descansar em Deus sem ter uma direção, sem ter uma palavra. É por isso que as pessoas vão andando ansiosas e preocupadas. E muitos cristãos. Por que está preocupado e ansioso? Porque as prioridades estão erradas. Se a prioridade estiver certa, a gente sabe que o nosso socorro vai vir do alto. Provisão vai vir, irmão. Deus vai enviar pessoas. Sabe? É isso que precisamos entender. Que se buscarmos no Senhor, Ele vai dar saída, dar escape em qualquer área. Não importa a área que você esteja passando. Se Deus tem sido bom comigo, Ele pode ser bom com vocês também. Com tantas pessoas que temos ouvido que Deus está sendo bom. Mas será que Deus faz acepção de pessoas? Claro que não. Então, a intenção de Marta estava errada. Ela estava colocando a sua ansiedade no lugar da prioridade, que era de fato dar atenção à moral, à palavra que estava na casa dela. Marta abre a porta para Jesus, e quem fica com Jesus, dando atenção a Jesus, é sua irmã. Às vezes acontece isso. Às vezes muitas pessoas recebem a palavra primeiro, e depois algum ente querido recebe Jesus. Às vezes a pessoa tem mais de 5 anos na frente do que o outro que recebeu Jesus, mas o outro que começou agora tem mais gás, tem mais vigor, Deus está operando mais na vida dele, e a pessoa olha assim e diz: oxi, por que Deus está fazendo na vida dele, não faz na minha, que estou com mais tempo na igreja? Você está na igreja, isso não quer dizer que você seja em igreja, não. Que você está, vamos dizer assim, embutido no corpo de Cristo, usufruindo do corpo de Cristo. Nós precisamos entender se nós estamos ligados na videira verdadeira. João capítulo 15 diz isso, que aquele que está em mim, diz que aquele que dá fruto, vai ser poldado para dar mais fruto ainda. Então o que quer dizer? Que se a nossa prioridade estiver certa, nós vamos ser podados para darmos mais fruto ainda. Mas para isso temos que estar na videira. E se de fato estamos na videira, somos nós mesmos que vamos perceber isso. Pode ter certeza. Antes das pessoas, você mesmo sabe, no fundo, que infelizmente você é um ouvinte esquecido. Você não é praticante da palavra. Infelizmente fica na mesma posição de Marta. Certo? Lá em Tiago capítulo 1, versículo 23 e diante, ele diz: olha, não seja ouvinte esquecido. Aqueles que se contemplam no espelho e logo quando sai se esquece de quem era. A gente, quando olhamos para a palavra, estamos olhando para o espelho. E a palavra vai dizer quem nós somos. Quando a gente, na verdade, não colocamos a prioridade na palavra, daquilo que estamos ouvindo da palavra, é a mesma coisa. Você está se esquecendo, não está fazendo muito caso daquilo que você conhece da palavra. É a mesma coisa. E nós precisamos entender
que a vontade do Senhor é que todos os filhos possam vencer esse mundo, vencer as barreiras que o mundo possa oferecer. Temos alguns inimigos, entre eles a nossa carne, entre eles o diabo, entre eles também o mundo, as dificuldades. Mas se estivermos ligados à palavra, pode ter certeza que a tua vida vai ser uma vida a cada dia de louvor ao Senhor. Você não vai emprestar a tua boca para murmurar. Pelo contrário, sua prioridade vai estar em louvar ao Senhor, em buscar a sua presença, a sua face. Abacuque, no capítulo 2, ele questionava um monte de coisa a Deus. Você pode ver o livro de Abacuque, é poucas cartas, mas é interessante que quando Deus fala com ele, da boca dele só saiu louvor. Ele entendeu qual era a vontade de Deus. Mas por quê? Porque ele estava colocando a prioridade em Deus. Ele estava com um monte de questionamento, como talvez você, eu em algumas áreas podemos ter, sabe? E quando a gente busca o Senhor, irmão, as interrogações vão cair, as prioridades vão existir, e agora a gente não vai só abrir a porta, mas a gente vai, de fato, sentar para aprender e priorizar a palavra. Amém? Aleluia. A quarta coisa que aprendemos aqui: não questionar Jesus, porque as pessoas não nos ajudam. Foi esse questionamento de Marta. Disse: Jesus, você não está vendo a minha irmã não? Peça a ela que me ajude. Eu estou atarefada. Estou preocupado com muitas coisas. Quantas das vezes a gente está lendo a palavra e está dizendo assim: o pastor não me ajuda, o pastor não está me vendo, o irmão não me vê. Quantas das vezes estamos questionando a Deus? E é interessante, porque a gente, às vezes procuramos culpa em tudo e em todos. Porque não está dando certo? Porque simplesmente você só abriu a porta. Simplesmente você não sentou para aprender. Simplesmente você não está priorizando a coisa certa. É simples. E o questionamento aqui de Marta é muito interessante. Disse: Jesus, fala com a minha irmã aí, estou preocupado aqui, estou ansiosa e eu preciso de alguém para me ajudar aqui. Tem muitas coisas, querido, de que às vezes o silêncio do nosso irmão vai ser a nossa maior ajuda. Muitas das vezes que você está querendo que alguém fale algo para você, o que você está precisando é que alguém se cale, para que você possa se tocar, possa cair a ficha e entender que você tem palavra suficiente para poder sobressair de qualquer situação. Isso não vai nos privar de pedir um conselho pastoral. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é com pessoas que conhecem a palavra, que têm buscado a palavra, que têm aberto a porta para Jesus, que não têm priorizado a palavra, que só busca a palavra como amuleto, como um acessório. É isso que eu estou falando. E é isso que precisamos entender, querido, que o Senhor, Ele quer que os filhos o busquem não por necessidade, mas porque o ama. Imagina, você tem um filho ou uma filha, e esse filho, essa filha só busca a sua presença, só dá alegria a você quando quer pedir alguma coisa a você. Isso não é legal. Agora imagina diante de Deus. É por isso que Deus sonda o coração, irmão. O salmista, ele falou algo interessante. Ele falou que ele tinha sido jovem e depois ele já era velho e nunca viu nenhum justo, nem a sua descendência de um justo mendigar o pão. Deixa eu dizer algo para vocês: não vamos mendigar o pão, porque nós cremos no Senhor. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia! E se tivermos a cada dia priorizando e não procurando alguém para se crucificar, sem colocar nossa confiança no Senhor, irmão, pode ter certeza que muitas das vezes o calado de muitas pessoas que está perto de nós é só nos dizendo assim: toma uma posição, faz alguma coisa. Você não diz tanto que acredita em Deus? Ou seja, tem momento que não tem padrinho forte que ajude, não. Tem momento que é só o Senhor. Então não procura culpar ninguém, não. Sabe, porque o crescimento não se dá porque simplesmente alguém me deu uma mão. É bom? É importante isso? Sim. É muito importante. Mas sabe que isso, na verdade, não é a única coisa que devemos esperar. Precisamos esperar no Senhor, irmão.
Quantas pessoas a gente percebe também que ela cegamente não esperava em ninguém. Ela não estava restrita, fechada a pessoas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, irmão, que tem coisas que é só com você e Deus. Que é coisas que você sabe porque sabe que você já deve fazer. É como um filho que, na verdade, ele já sabe andar e ele está gatinhando. Aquele pai que sabe que o filho já está andando e o filho fica gatinhando lá, chamando o pai, chorando, o pai vai ficar lá calado, só balançando a cabeça. Você já sabe. E se tiver um irmão mais velho, sabendo que ele sabe andar, vai dizer: se levante e ande. Não, a gente não vai ouvir aquele Deus dizer assim: coloca a cabecinha no meu ombro e chora. Pelo contrário, vai dizer: não, se levante. A gente não estamos ensinando uma palavra, irmão, que vai entregar moleta para o povo, não. Que o povo vai depender de, infelizmente, de uma campanha, depender, na verdade, de uma oração do pastor, depender, na verdade, de alguma coisa nesse sentido. Não. A gente está ensinando uma palavra que você pode andar com suas próprias pernas. O maior líder de todos os tempos, que foi Jesus Cristo, ele falou isso sem nenhuma soberba, sem nenhum medo de alguém chegar a um nível alto. Pelo contrário, ele disse: olha, aquele que for bem ensinado, bem instruído, não vai ser maior do que eu, mas será igual a mim. Ele nos chamou para ser discípulos não religiosos. Então nós precisamos entender isso, que na verdade a culpa não está no pastor, a culpa não está na igreja, a culpa não está no teu esposo, não está na tua esposa, não está no teu filho, não se dá na presidência, não está na crise, não, a culpa geralmente está em nós. Se levantarmos e crucificar a nós mesmos, as nossas vidas jamais será a mesma. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O apóstolo Paulo diz que ele não corria em vão, não esmurrava ao ar, pelo contrário, diz que ele esmurrava seu corpo, reduzia o corpo à escravidão para ele não ser reprovado. Ou seja, quer correr com convicção, com alegria, com motivação, irmão, domina a sua carne. Só assim, de fato, vamos entender qual é a vontade do Senhor. É isso que ele está falando aqui. Não procura questionar. O crescimento se dá e a gente olhar para nós mesmos, ver o que a gente precisa fazer. Quando? Quando a gente recebe Jesus, quando a gente senta para ouvir a palavra, prioriza a palavra, quando a gente, na verdade, coloca a culpa em ninguém, a gente está olhando para a palavra como espelho e ele está dizendo: deixe de fazer isso, faça isso. Tem alguns casos, algumas pessoas que às vezes está em pecado e não consegue deixar. E até é crente, até está buscando a palavra. Estou falando de pecado específico. Pastor, eu conheço tanto a Bíblia. Eu já fiz vários cursos. Conheço a Bíblia como ninguém. E por que eu não consigo, não tenho força suficiente para resistir ao pecado? Sabe que ele tem algumas coisas que vai mexer com a nossa carne. E esse é um período bom para você que, na verdade, come muito. Nesse período você pode jejuar. Vai quebrar a sua carne. Esmurrar a carne é justamente isso. Às vezes a gente conhecemos muito, mas não praticamos. E só o fato de você estar numa academia não vai fazer você estar forte, não. O fato de você estar na academia, conhecer todo o regulamento, tudo que precisa fazer, todos os exercícios, não vai fazer você ficar forte. Mas se você pegar na máquina e começar a se exercitar, pode ter certeza que vai chegar um tempo que você vai entender que você está forte, não só porque as pessoas estão falando, mas porque você está vendo e está sentindo, está na cara. É isso que precisamos entender. Vai chegar um momento que a gente vai buscar a palavra que às vezes a gente nem percebe que estamos crescendo, mas as pessoas vão começar a ver. E tem um momento que a gente mesmo percebe. E isso não é por orgulho nosso, isso é para dizer para as pessoas: rapaz, eu consegui. Um dia eu andava de uma forma desgraçada, em pecado, e eu conhecia a palavra, não tinha força, mas eu comecei a jejuar, quebrar a minha carne, e não é que chegou força. Tu vai conseguir também. Amém? Então é isso que precisamos entender, que Deus, Ele não muda, sempre vai dar um escape. E esse escape está onde? Está na palavra. Esse escape está em a gente abrir a porta para o Senhor. Esse escape está em a gente sentar para realmente buscar examinar as Escrituras, não ler por ler. Esse escape está em, de fato, a gente compreender a nossa prioridade, está em a gente não condenar ninguém. Então não coloca a culpa no teu vizinho, não, coloca em você mesmo. O apóstolo Paulo fala isso em Coríntios também. Ele disse: olha, se a gente julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. E porque às vezes a gente não julga nós mesmos, queremos julgar a outras pessoas. Infelizmente, muitos ficam tristes, outros adoecem, muitos até morrem. Por quê? Porque não conseguem nem perdoar. Tem pessoas, irmão, que infelizmente, pessoas que às vezes fez mal
a uma pessoa que já morreu, e a pessoa já morreu, a pessoa não consegue perdoar. Eu fui pregar para uma irmã uma vez, a irmã com uma doença há mais de 12 anos, porque ela não conseguia perdoar o marido dela que tinha morrido. E o diabo, um demônio, segurando o pescoço dela e o peito dela. Ela ia ao médico e o médico não descobriu o que era. E eu conversando com ela, o Senhor me mostrou o que era, falei para ela o que era. E eu disse a ela, se ela perdoar, você vai ficar boa agora. E na hora que ela coloca a mão na mulher, a mulher, na verdade, ela recebeu a unção do Senhor. O perdão ela liberou. E ela foi curada instantaneamente. Por quê? Porque estava guardando mágoa. Aí dá espaço para demônios. E Deus não quer isso para a tua vida. O que Deus quer é que, de fato, possamos ver o que a gente precisa mudar e mudar. Certo? Quinto passo. Jesus mostrou a Marta que o obstáculo, o problema, estava nela mesma, que ela não deveria crucificar a ninguém. Olha o que diz aqui, ó, Lucas capítulo 10, e o versículo 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tomada. Então, ela estava preocupada e ansiosa com muitas coisas, até com sua irmã que não estava ali ajudando. Jesus estava mostrando que de fato ela estava perdendo o alvo, o objetivo. Jesus estava mostrando em outras palavras, você na verdade não está vendo, mas o problema não está na sua irmã. O problema está em você. A sua irmã está dando atenção à palavra, está buscando a palavra. E essa parte não será tomada, não será tirada. É isso que precisamos entender, querido. Precisamos entender que nós precisamos a cada dia ficar com a melhor parte. Muitos quanto estão dizendo, fazer a vontade de Deus é espinhoso, é difícil, é complicado. E Jesus está dizendo, aquele que ficar com a minha palavra vai ficar com a melhor parte. Por quê? Porque a melhor parte vai privar você de ansiedade. Vai privar você de ficar condenando as pessoas, de ficar crucificando as pessoas, de pensar que o erro está na sua irmã, no seu irmão, como foi o caso de Marta, pensando que o erro estava em Maria, que não ajudava ela para fazer as suas tarefas diárias, ou fazer aquilo que porventura às vezes era responsabilidade sua ou dela. E é isso que precisamos entender. Deus quer que de fato a gente fique com a melhor parte. Ele diz, e essa parte não será tomada. O diabo, querido, ele pode tomar de muitos ímpios a alegria, pode tomar o equilíbrio, pode tomar a paz, pode tomar um monte de coisa, mas eu e você que somos uma igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja que de fato entende que é a igreja. Quando a gente entende de fato quem nós somos, irmão, a gente vamos na verdade se alegrarmos. Por quê? Porque esse é o momento das pessoas elas perceberem que tem um povo na terra que na verdade entende que é canal de Deus, entende que é filho de Deus. Nós queríamos que todo mundo fosse filho de Deus, mas a Bíblia não fala assim. A palavra de Deus é a única fonte que fala de um Deus existente, do Deus poderoso. A única fonte da terra é as Escrituras. E a própria Escritura diz que nem todo mundo é filho de Deus. Mas diz uma coisa, que aquele que recebeu o Filho de Deus, em João 1, e o versículo 12, ele diz que deu o poder de se tornar filho de Deus, através de uma confissão. Talvez você seja um religioso, talvez você nunca aceitou a Jesus e está ouvindo essa palavra. Sabe, talvez você tenha, muitas das vezes, aberto a porta para Jesus. Talvez você é um simpatizante do Evangelho, mas ainda não é filho de Deus, é criatura de Deus. Porque diz que a palavra de Deus lá em João, capítulo 3,16, que Deus amou o mundo, ou seja, amou as pessoas do mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho único, unigênito quer dizer único, quer dizer que Deus só tinha um filho, que era Jesus. Deus na verdade tinha 3 filhos, era Jesus, Adão e Eva, mas depois que Adão e Eva pecam,
deixa de ser filho de Deus, passa a ser filho do diabo, e agora Deus dá o seu único filho para resgatar toda a humanidade. E aqueles que de fato agora entendem que Jesus Cristo ele veio nos levar a Deus, nos reconciliar com Deus, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, tá certo? 17 diante, diz que nós somos nova criatura quando nascemos de novo, e ele fala que Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. Olha que coisa linda. Por quê? Porque estavam distanciados de Deus. Então quando a gente recebemos a Jesus, lá em Romanos capítulo 10, ele diz no versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas nem de povos, mas pelo contrário, Deus é rico para todos aqueles que invocam o seu nome. Invocar ele é chamar ele. Invocar a ele é reconhecer que é pecador. Se você ainda não aceitou Jesus, se você já aceitou Jesus, você não é mais pecador, você é justiça de Deus, você é santo, porque o que leva a pessoa a ser pecador é questão de natureza, não é porque peca. O fato de uma pessoa pescar não faz ela um pescador, mas se ela viver da pesca, ela vai ser um pescador. Então, na verdade, quem nasce é o nosso espírito. Esse que está falando é um espírito. Nós temos uma alma, que é a mente, onde precisa ser renovada, compreender a vontade de Deus para andar de acordo com aquele que nasceu uma nova criatura. E também temos uma carne, que não quer fazer a vontade de Deus, só quer, na verdade, bagunça. Mas quando a gente nasce de novo, nosso homem interior começa a ter desejo como um bebê recém-nascido. Assim como um bebê tem desejo pelo puro leite, vamos ter desejo pela palavra. Vamos crescer na palavra, conhecer a vontade do Senhor. E com certeza, as nossas vidas, a cada dia, só vai melhorar. Mas é impossível, pastor. Como é que vai melhorar mediante tantos obstáculos que tem se levantado? Irmão, deixa eu dizer algo para você. A gente vê na história muitos homens de Deus, e entre eles, que chama muita atenção, é Davi. Eu sempre falei muito, pregando, de que Davi estava sendo aprimorado quando ele matou o urso e o leão. E a gente vai ouvindo pessoas que são mais crescidas do que nós, e vai trazendo mais luz para nós. E é interessante que eu ouvi de um homem de Deus algo que eu achei interessante. E ele falando, você teria mais coragem de lutar com um urso, um leão, ou com um homem grande? Eu acredito que a gente ficaria mais motivado em lutar com um homem do que com um urso e com um leão. Ou seja, Davi, quando ele destrói o gigante, é interessante que ele já tenha destruído coisas muito maiores, como o urso e o leão. Você entende? Ou seja, o gigante era uma fichinha para ele. Aquele urso e aquele leão, com certeza ele não começou matando o urso e o leão. Ele começou matando bichos menores, para chegar no urso e no leão. E quando ele, na verdade, ele viu o gigante, ele viu a promoção dele. Por quê? Porque o urso e o leão não podia promover Davi. Poderia promover as ovelhas do pai de Davi. Promover aquilo que o pai dele, Jessé, tinha entregado nas mãos deles. Mas aquele gigante não só ia honrar a Deus, a morte dele, como ia promover a vida de Davi. Eu não sei como você está vendo o urso e o leão. Eu não sei como você está vendo o gigante. Deixa eu dizer algo para você, o gigante é fichinha. Se Deus se agradar de nós, se nós somos fiéis à palavra, assim como a gente viu também de Josué, vamos entrar naquela terra e vamos, na verdade, tomar posse do que é nosso, vamos comer aquele gigante como pão. Deus vai entregar em nossas mãos, irmão, tudo aquilo que você precisa. Essa é a declaração. Isso é que eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Se você já venceu um urso, se você venceu um leão, o gigante é fichinha diante de você. E se você ainda não venceu nada, cole em alguém que já venceu alguma coisa. Porque nenhum cego pode guiar o outro. Pelo contrário, chega perto de pessoas que estão cheias de fé. Porque pessoas que não têm fé, pessoas doentes, não vai faltar. Está assim, ó. Esse é o momento da gente buscar, a cada dia, colar naquelas pessoas que amam a palavra, que amam o Senhor. Então, abre a porta para Jesus, mas também assenta para aprender com Ele. Tá certo? Não fica de forma alguma procurando colocar suas prioridades nas coisas erradas. Não. Não procura de forma alguma, tá certo? Colocar os problemas em primeiro lugar. Não. Coloca a tua prioridade do Senhor. Não crucifica ninguém, irmão. Não, olha para você mesmo. Quem deve mudar é você. Porque todos que andaram na fé, ela está dizendo, eles andaram
na fé, andaram no que Deus dizia, eles não procuravam ninguém para culpar. Pelo contrário, eles abriam a sua boca para louvar ao Senhor. A gente vê lá em Atos capítulo 16, versículo 25. O apóstolo Paulo, preso de forma injusta, e diz que ele não calou diante das dificuldades. Pelo contrário, ele estava tão cheio de Deus, ele estava tão resolvido, ele estava tão, fervoroso no espírito. Ele e Silas, eles oraram, irmão. E depois que eles oraram, eles não começaram a murmurar e dizendo: está demorando, não vai acontecer, a gente está aqui de forma injusta, cadê Deus? Aí é por causa do irmão, é por causa do pastor, é por causa... Não, eles não procuraram quem era o culpado, pelo contrário. Depois que eles oraram, eles começaram a cantar, a louvar ao Senhor. Que Deus possa ver na tua boca um novo cântico. Essa é a minha oração por você. A minha oração por você é de que você não seja um ouvinte esquecido. A minha oração por vocês é que de fato sejamos ouvintes praticantes. Que possamos, na verdade, crescer na graça. Possamos crescer na paz. Possamos crescer em tudo aquilo que está disponível para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos encerrar, tá certo? E vamos encerrar louvando ao Senhor. Pastor, como é que eu faço para dizimar e ofertar? Olha, também aqui, tá certo? Durante a semana, a parte da tarde, às 3 horas da tarde, o pastor está na igreja, você pode fazer isso. E com certeza você pode praticar a palavra. Uma das coisas que tem, de certa forma, me preocupado é as pessoas, quando eu falo as pessoas que têm uma vida de dizimar e ofertar e não estão fazendo isso. Por quê? Porque, irmão, se a gente fizer isso, a gente vai impedir de que Deus opere a nosso favor. Por quê? Porque o diabo vai começar a nos condenar. Eu não estou falando que você, na verdade, vai fazer o que você não pode. Não, é dentro do que você está ganhando. Você está ganhando quanto? Você está ganhando R$10? Então tira R$1. Você está entendendo? Ou seja, ser fiel, mesmo nesse período. Não é porque eu não posso dizimar nem ofertar como eu estava fazendo antes. É de acordo com aquilo que você ganha, querido. Se você não consegue ser fiel no pouco, quando é que você vai chegar no muito? E esse é um período que o diabo quer, na verdade, omitir a palavra, quer, na verdade, ofuscar os olhos dos filhos de Deus, e a gente não pode deixar de dizimar e ofertar. Não é por causa do pastor não, irmão. Não é por causa da igreja não. É por causa das nossas vidas mesmo. Que precisamos ser liberais. Porque a Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênção. E é isso que precisamos entender. Precisamos continuar praticando os princípios bíblicos. Não para abençoar a Deus, porque Deus é abençoado. Eu vou dizimar e ofertar para mim ser abençoado. Não, não é por causa disso. Você já é abençoado, por isso que você dizima e oferta. Então não vamos fazer negócio com Deus, mas vamos ser realistas. Dizer: Senhor, talvez você no momento esteja como aquela mulher que só tinha uma prata, mas esse é o melhor. Você diz: meu melhor ninguém vai tirar. Eu vou dar meu melhor no dízimo e nas ofertas também. Em nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, tá certo? Que você tenha aprendido com Marta, com as respostas de Jesus a Marta, e até com a sua irmã Maria, tá certo? Fica com a melhor parte. E essa não vos será tomada. Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Quem quiser assim, diga amém. Dê um aleluia, um glória a Deus. E amanhã fica ligadinho na próxima live, em nome de Jesus Cristo. Divide, compartilha. Com certeza você está sendo praticante da palavra do Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. A palavra de Deus é a verdade. O que ela diz é nisto que eu creio. Aleluia, oh glória, Deus é bom.